Olá, aqui é o professor João Paulo, de volta com vocês agora nesse segundo vídeo da série sobre noções de tributos municipais, né? Ainda falando sobre alguns conceitos gerais aí sobre a tributação, e hoje, né, o tema desse vídeo vai ser sobre a competência tributária. De uma forma geral, né, a competência tributária é o poder que a Constituição Federal dá aos outros entes federados de criar os seus tributos, né? Então a Constituição vai atribuir aí a competência para que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal possa criar, né, os seus tributos. Então, um exemplo, né, é o IPTU, por exemplo. Então, a Constituição Federal atribui a competência para que o município crie o IPTU, né, mas se ele não instituir essa cobrança por meio de uma lei, ele não vai poder cobrar esse IPTU, né? Então, o fato de atribuir essas competências aí para os outros entes federados. Algumas características, né, da questão da competência tributária, a primeira questão é que ela é facultativa, né, mas a gente coloca uma interrogação aqui porque, o exercício do poder atribuído de competência, né, essa atribuição que se dá aos entes federados, a princípio ele é uma faculdade, não uma imposição, né, mas a gente não pode deixar de destacar aqui o artigo 11 aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai dizer o seguinte, né? Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da federação. E parágrafo único, né? Vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe aí o disposto no caput, né? Então, se por um lado a questão constitucional sobre a competência, né, é facultativa, né, ou seja, o ente cria o tributo, né, se ele quiser. Por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal, que está voltada para a questão da gestão fiscal responsável, coloca aí um requisito, né, de que é quase que obrigatório que se crie aí todos os impostos que são de sua competência, né. Isso aí tem uma lógica, né, justamente porque, justamente pela questão de que se o município, né, se o ente não cria um imposto, né, dá a se entender aí que ele não está precisando daquela receita. Então não teria muito sentido, né, de se pedir recursos ou decorrer de recursos aí de outros entes da federação, como é o caso das transferências voluntárias, tá. No caso das transferências voluntárias, né, só para deixar claro aqui, a gente tem as chamadas transferências constitucionais, né, que são aqueles recursos previstos na Constituição. No caso das transferências voluntárias, são aquelas definidas, né, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 25, né, define a entrega de recursos financeiros para outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência, né, e que não vai decorrer aí de uma determinação constitucional. Então, só para deixar claro aqui, a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal não é criar tributos a qualquer custo, né, ou seja, vai ter que ser feita uma análise aí se é economicamente viável criar esse tributo, né, se por um lado ele é facultativo e por outro a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, né, de certa forma a criação, né, desses impostos. Imagine o seguinte, né, imagine um município muito pequeno, muito pobre, né, que não tenham indústrias e que não tenham não tenha o fato gerador para se recolher o ISS, por exemplo, né, ou seja, a relação custo-benefício de ter uma estrutura para arrecadar esses recursos vai ser muito maior do que a própria arrecadação, né. Então essas questões têm que ser analisadas também, tá. Eh, uma outra questão, uma outra característica aí é que a competência tributária ela é indelegável, né. O que que significa isso, né? Então que a competência é indelegável. Tá lá no artigo 7º lá do Código Tributário. Então a competência tributária é indelegável, salvo, né, então indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar e fiscalizar, ou de executar leis, serviços ou atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, né. Então aqui é um conceito que se mistura um pouco, né, se confunde, porque acaba sendo atribuído ao ente federado. Então, a competência tributária, como a gente já viu, né,
é o fato de se criar, né, o tributo, né, ou atribuir a competência a outro ente se criar o tributo. E não se confunde com capacidade ativa, né? Aqui a gente está falando sobre a questão da arrecadação. Quando a gente está falando de capacidade ativa, a gente está falando da parte que trata apenas de funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, né? Então a parte da criação fica fora. Então eu posso, né, no caso dessas funções que não é a criação, mas sim a da arrecadação e fiscalização, ou seja, aquela parte administrativa sobre a arrecadação, sobre a parte dos tributos, né, essa parte sim pode ser delegada. É o caso, por exemplo, que acontece com o ITR, né, o Imposto Territorial Rural, né. Então ele é um imposto de competência da União, né, mas que pode, né, atribuir essa responsabilidade de fiscalizar e arrecadar aos municípios, ok? Então essa é uma outra característica importante, destacando a diferença entre o que a gente tem como competência tributária e capacidade ativa para gerenciar esses recursos. Falando ainda sobre a capacidade ativa, né, a gente tem que entender que essa capacidade ativa de arrecadação tem uma importância muito grande no que diz respeito à qualidade, né, e da gestão tributária no município, né. Então, para os cofres públicos, é importante que algumas ações ou que alguns instrumentos, algumas ferramentas estejam funcionando de forma efetiva, né, para que se tenha aí uma arrecadação própria, que faça, né, que tenha um certo impacto aí no montante das receitas arrecadadas. Dentre elas, a gente pode destacar aí a estrutura administrativa, e aqui a gente está falando de uma estrutura administrativa voltada especificamente para o setor de tributação, a execução judicial da dívida ativa, né, inclusive, trabalhos, né, quando não for suficiente a execução administrativa, a execução judicial já se mostra como uma ação efetiva no aumento da arrecadação. Revisão periódica do cadastro imobiliário, né, isso contribui muito para a questão da arrecadação também. Aqui a gente está falando de alguns itens só, não são todos, né, mas alguns aí que têm maior impacto na questão da arrecadação. E treinamentos, por exemplo, específicos para os fiscais, só para destacar alguns, né. Então quando a gente está se referindo aí à capacidade ativa de arrecadação, é importante que a gestão tributária do município tenha, né, um olhar um pouco mais atento para algumas dessas questões, ok? Bom, quando falamos de competência tributária, a gente também vai falar aí das modalidades de competência, né. Temos algumas modalidades, a primeira delas é a modalidade, né, de competência privativa. Essa é o caso, né, em que tanto a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, né, cada um tem, no caso dos impostos, os seus impostos, né, individuais para cada esfera de governo, para cada entidade né, para cada ente federado, vamos dizer assim, né, você tem os seus impostos privativos para cada um, como a gente vai ver aí num slide mais à frente, quando a gente estiver falando das repartições tributárias, né. Então, nesse caso, a União, os estados e os municípios, cada um tem os seus impostos, né, que diz respeito aos impostos, são os privativos de cada ente federado, ok? Ao contrário disso aí, nós vamos ter a modalidade de competência comum, né, que aí se encaixa a questão das taxas e contribuições de melhoria. Nesse caso aqui, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos eles podem, né, de forma comum, instituir taxas e contribuições de melhoria, seja pelo fornecimento né, pela cobrança de serviços, né, que cada um vai oferecer, ou seja, pela realização de obras, né, que tragam aí impacto e valorização imobiliária, né, em cada um desses entes federados aí dentro das suas necessidades. Então, temos aí a modalidade comum. A modalidade especial, essa é restrita aí, com exceções aí das contribuições especiais para a questão previdenciária, mas também é exclusiva da União, né, os empréstimos compulsórios, que a gente
analisou e falou desses, né, dessas espécies tributárias no primeiro vídeo. Então, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, a princípio, também específicas para a União, e a modalidade residual, né? Essa aqui é uma característica muito importante. Essa é também exclusiva só da União, porque essa diz respeito a criar novos impostos, né? Então, a modalidade residual é exclusiva da União porque permite à União criar novos impostos e novas contribuições sociais. Um detalhe importante aqui é que, nesse caso, ela não pode usar a mesma base de cálculo ou o mesmo fato gerador, né, de outro tributo já previstos. Então, é o que diz aí o artigo 154 da Constituição, né? Então, a União poderá instituir, né, então isso é privativo exclusivo da União, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, né, que já são aqueles inicialmente previstos, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo, né, próprios discriminados nesta Constituição, que foi aquilo que eu acabei de colocar para vocês. E por último, a modalidade de competência extraordinária, também exclusivo da União, né? Ela pode instituir aí, no caso de iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, né? Então, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos aí gradativamente, né, quando cessadas as causas de sua criação, né? Então, essas aí são as modalidades de competência tributária. E para a gente ter uma ideia melhor, né, e para finalizar esse vídeo aqui, falar um pouquinho aí da repartição dessas competências. Então, nesse quadro aqui, a gente consegue visualizar aí, né, tanto para a União, o Distrito Federal, para os estados e para os municípios, né? Percebam aí que o Distrito Federal aí, ele encaixa aí dentro da atribuição e da competência tanto dos estados quanto dos municípios, né? Porque, dada a sua característica de ente federado, ele pode, né, criar tributos tanto do estado quanto do município, né? Então, dentro da União, né, nós temos aí os impostos. A princípio, nós temos aí o imposto de importação e o imposto de exportação, o imposto de renda, temos o imposto de, né, o IOF, imposto aí sobre as operações financeiras, temos também imposto sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra que a gente acabou de ver, né? Isso falando dos impostos na União. Já os estados, nós temos o ICMS, o ITCMD e o IPVA, e aqui os municípios, né, ISS, TBI e IPTU, né? Além do Distrito Federal aí que vai encaixando essas duas colunas, ok? No caso das taxas, né, como a gente viu lá, que são comuns, né? Então, tanto a União, o Distrito Federal, estados e municípios podem aí, ou pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização dos serviços públicos divisíveis, instituir as taxas, né? E também as contribuições de melhoria, né? Percebam que, nesse caso aqui, ele pega, né, todos os entes federados. O empréstimo compulsório exclusivo da União, né, não vai entrar para os outros entes federados. As contribuições especiais, a princípio, como eu disse, exclusivamente aí para a União, mas há uma exceção aí para os outros entes federados, que é a questão da contribuição do custeio do regime previdenciário dos servidores, que pode ser instituídas contribuições especiais única e exclusivamente para esse caso, né? E ficaria ainda, né, se a gente separasse aqui para um município, a contribuição de iluminação pública CIP, né, que tem aí um caráter diferenciado, ok? Então, com esse quadro aí, a gente fecha aí a questão de repartição e falamos hoje nesse vídeo sobre competência tributária e repartição tributária, né? Então, a gente vai finalizando por aqui e a gente se vê aí num próximo vídeo com a série Noções de Tributos Municipais. Um grande abraço, até a próxima.